nas aulas anteriores, mas eu vejo que nós estamos gostando muito de tudo que a gente preparou para vocês. Esse curso está sendo um curso bem diferenciado, está sendo um curso bem interessante, que a gente conseguiu trazer para o módulo de capelanias, né, vamos colocar assim, porque tem a prisional e a escolar e a hospitalar, esse conteúdo bíblico, esse conteúdo teológico. Então, isso dá para mim, em especial, que vou lidar com vocês na prática, uma segurança de que vocês vão saber efetivamente se comportar teologicamente dentro de uma unidade de saúde. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto ao longo de muitos e muitos anos, não são poucos anos, são hospitais com portas fechadas para o evangelho. Por quê? Sempre eu gosto de lembrar isso. Se uma porta está fechada, alguém precisa bater, não é verdade? E quando essa porta, então, é aberta, as pessoas vão perguntar, pois não, o que você deseja, quem você é, e você tem que se apresentar, e você tem que dizer qual a sua proposta. E no hospital não é diferente. No hospital, lá, a gente também precisa se apresentar e dizer qual o nosso papel, qual a nossa atuação ali no hospital. E aí, o que acontece? Ao longo desses anos que nós fomos perdendo, é isso que tem acontecido, nós fomos perdendo essa boa vizinhança, vamos falar assim, né? Esse bom relacionamento. Porque o crente, aqui no Brasil, né? A gente está falando do contexto Brasil, virou um agente secreto de Deus. Nós, por enquanto, ainda não sofremos perseguição, mas a gente tem tido esse problema nas unidades de saúde, que o crente entra como um agente secreto. O que eu chamo de agente secreto? É aquele irmão, aquela irmã que, com boa vontade, pessoas assim, que amam Jesus, que amam falar do amor de Deus ao sofredor e tal, ele vai ali para visitar uma pessoa, que seja o vizinho, que seja alguém da igreja, que seja um pedido de visita, e aí o que ele faz? Ele entra, dá um nome ali na recepção, o nome dele, o nome do paciente, só que quando ele chega lá naquele paciente, ele visita só aquele paciente. Ele sai visitando todo mundo, não é assim? E com isso ele se torna um agente de contaminação e transmissão. Com boa vontade, tá, gente? Não estou falando que essa pessoa está fazendo isso intencionalmente, mas por ele não saber se comportar, e é isso o tema da nossa aula, por isso que a gente está abrindo esse período da capelania hospitalar com alguém da área da saúde, especificamente, para trazer informações valiosas para a gente, mas eu preciso também falar um pouco do que tem acontecido na nossa prática. Pessoas com boa vontade entram para visitar muitas vezes não sabe o que aquele paciente tem, né? Se ele está no CTI, se ele está na maternidade, se ele está na sala verde, se ele está na sala amarela. Na sala vermelha não veio nem falar, né? Porque não pode visitar mesmo. Mas ele não entende a dinâmica de um hospital e ele vai simplesmente, com boa vontade, visitar, e aí ele sai dali e vai visitar outras pessoas. Então, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque vai se tornar um agente de transmissão, de contaminação. Então, muitas vezes, essa pessoa que vai com essa boa vontade, ele sai de lá também prejudicado, porque ele pode sair contaminado e ele pode também, além de contaminar outras pessoas, ainda levar para casa, né? Então, isso é muito sério. Então, nós, aqui, Seminário Betel Brasileiro em Niterói, estamos trazendo várias informações e vocês precisam aproveitar e, ao mesmo tempo, precisam anotar. O que eu quero
ao longo dessas próximas aulas são perguntas. Vocês precisam perguntar. Por quê funciona assim? Por que não funciona assim? Não guardem as perguntas para vocês. E às vezes, na hora que a gente estiver falando, vai vir uma dúvida. Anota aquela dúvida e depois, então, pode falar comigo no intervalo, pode mandar também diretamente para o meu Zap, pode colocar no grupo. O grupo, às vezes, fica difícil, porque eu tenho vários grupos para poder a gente organizar, assim, ver todas as mensagens, fica mais difícil. Mas só para a gente entender que esse agente religioso, que são vocês e nós, temos responsabilidade e compromisso. Não podemos agir só com boa intenção e boa vontade. A partir do momento que o hospital autorizou a nossa entrada, nós assumimos diante também de Deus e da sociedade o compromisso de zelar por aquela unidade de saúde, aquele paciente, aquele acompanhante e também aquele profissional de saúde. Então, nós trouxemos hoje para essa abertura a Renata Vasconcelos. Ela é enfermeira, agora está fazendo também faculdade de psicologia e já faz missões no Brasil e fora do Brasil. E a gente vem trabalhando juntas também, porque na equipe de missões a gente trabalha com uma equipe de profissionais de saúde, porque fica muito mais fácil a gente adentrar em algumas etnias, em alguns contextos de igreja perseguida, de igreja também fora do contexto cristão. Então, o profissional de saúde consegue entrar e trabalhar efetivamente, cuidando do corpo, mas trazendo também esse cuidado para a alma. Então, hoje, a aula vai ser com ela, mas eu quero muito, 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 muito que vocês aproveitem, façam perguntas, e a gente vai, assim, ser muito abençoados com essa aula, porque algumas coisas erradas que nós aprendemos ao longo dos anos, hoje a gente vai poder reaprender. E aí eu até brinco, né, com muitas pessoas, de que, assim, até hoje, mais cedo, Deus perdoou. Tudo que você fez de errado no hospital, com algum paciente, com alguma pessoa que você foi visitar, olha, Deus perdoou. Agora, o problema é depois dessa aula. Porque agora você vai ter consciência do que é contaminação, do que é uma paramentação, e isso é muito sério, tá bom? Então, vamos aproveitar bastante essa aula e fazer perguntas. Então, está aqui com a Renata, eu quero também que ela se apresente melhor. Graças a paz. Tá bom. Como a Bel me apresentou, meu nome é Renata, eu sou enfermeira e atualmente estou fazendo psicologia para melhor servir o reino. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento. Não é transmitir, mas é recíproco, né? Assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês, é uma troca, amém? E é um prazer estar junto da Bel mais uma vez, né? Já a gente faz missões há alguns anos, e é sempre uma benção, né? Amo essa pessoa, ela é muito especial. Então, aproveitem, suguem tudo que vocês puderem. Eu trabalho com essa área de infecção, de controle de infecção hospitalar. Sou gerente do controle de infecção do município do Rio de Janeiro. Então, os hospitais que são da rede do município do Rio, está na minha gestão. Então, assim, hoje eu vou falar só o básico, porque o conhecimento é muito vasto, mas é só para vocês terem uma noção, como a Bel falou, para saber como eu vou me comportar, como eu vou me posicionar dentro de uma unidade hospitalar, dentro de um ambulatório, dentro de um consultório, né, odontológico. Isso a gente faz em todo lugar, né? Então, vamos lá. Ó, o nome, infectologia. Logia, né, vem de estudo. Infecto e vem de infecção. Então, que é uma área de conhecimento que vai abranger o quê? Os micro-organismos, tanto bactérias, vírus, fungos, protozoários, vermes, né, que a gente chama de helmintos. Então, para ter uma noção básica. E o que seria uma infecção?
é a invasão de um tecido, por exemplo, ou sangue, a pele de um germe, e ele vai causar o quê? Uma enfermidade, vai causar uma doença. Nós somos, né? As bactérias, elas albergam, elas moram na gente. Moram no nosso intestino, moram no nosso cabelo, e elas vivem de forma harmônica dependendo do local. Só que quando ela vai para um outro local, por exemplo, as bactérias da pele, se você se machucar e ela invadir, aí já não é mais a casa dela. Então vai acontecer um processo de doença ali, um processo de infecção. Então isso é ruim. E o que seria a doença? Antigamente, né, nos primórdios, é castigo divino, né, é uma punição. Mas, se a gente parar para pensar, a nossa alma enfermou desde o Éden, desde quando, né, quando Adão pecou, e para todo delito há uma sentença. Então, dessa forma, Bel. Então, a nossa alma enfermou. E o nosso corpo é um corpo corruptível, então até que ele venha, nós vamos passar assim por enfermidades, por dissolações, mas a doença é uma alteração biológica, né? Uma alteração no nosso corpo. Nosso corpo vive em equilíbrio, quando ele entra em desordem, é um processo de doença. E a doença envolve tanto o conjunto de sinais e sintomas. Sinais é aquilo que eu estou vendo, e o sintoma é aquilo que o paciente vai dizer que ele está sentindo. Vermelhidão é um sinal. Sintoma, estou com dor. E o que é saúde? A ausência de doença? Não. A Organização Mundial de Saúde define como um completo bem-estar social, físico, psicológico e espiritual. Então, para ter saúde, eu preciso ter todo esse conjunto. Eu preciso ter uma boa moradia, eu preciso ter uma boa alimentação. Se eu como miojo todos os dias, eu vou enfermar, eu vou ficar doente, né? Todas as minhas taxas vão alterar. Então, para ter saúde, eu preciso ter todo um conjunto, né? Minha mente precisa estar bem equilibrada, minhas emoções precisam estar equilibradas, o espiritual precisa estar alinhado ao Senhor, né? Porque nós somos corpo, alma, que é a nossa psique, a nossa mente e o espírito. O espírito é a parte que se comunica com Deus. A nossa alma, né? A nossa mente, o nosso corpo, morada do Espírito Santo. Templo, né? Então, um breve histórico, quando que surgiu essa questão da infecção hospitalar? Então, os primeiros hospitais eles surgiram na Idade Média. E tratava-se de locais escuros, insalubres, né? A higiene era precária. Então, assim, o hospital, onde é um local que é para cuidar, para trazer saúde, ele causa doença. E até hoje a gente vê isso. Tanto é que tem o quê? A questão da infecção hospitalar. Por que isso acontece? É para trazer saúde, traz doença, e muitos vão a óbito por conta disso, pela desassistência. Então, foi nessa época que iniciaram as primeiras suspeitas de transmissão de doença, que alguma coisa causava. Aí, em 1847, o médico Ignaz Philipp Semmelweis, que a gente diz que ele é o pai do controle de infecção, ele que implementou a questão da lavagem das mãos com água e solução com cloro, né, hipoclorito. O que acontecia? Os médicos residentes, eles iam para o anatômico e mexiam com o cadáver. Depois que eles saíam da aula de anatomia para estudar o corpo humano, eles iam para a área da obstetrícia para fazer parto. Aí o que acontecia? Morte puerperal, morte pós-parto. E essa taxa elevou muito. Aí esse médico já ficou ligado. Por que isso acontece? Por que um parto realizado por uma parteira, o índice de mortalidade é bem baixo? Aí ele descobriu que o que estava acontecendo, o que estava causando a morte, eram as partículas cadavéricas, aquelas bactérias que estavam nas mãos dos médicos, que estavam causando o parto. É por isso ele implementou. Tem que higienizar as mãos, tem que lavar as mãos para todo o procedimento. Então, isso teve uma revolução, teve uma melhoria. Então, assim, o índice de óbito diminuiu. E está aqui
Quando o parto era feito pelas parteiras, as mulheres sobreviviam. E os partos feitos pelos médicos, as mulheres, a grande maioria, morria. Então, era essa situação que acontecia nessa época. Aí, o que é o sistema imunológico? Vamos trazer bem didático. Imagina um quartel. O quartel tem os soldadinhos e o quartel é responsável para defender do inimigo invasor. Então, o sistema imunológico é isso. Existem células, existem órgãos que são responsáveis para proteger o nosso corpo. Tá? Aí tá vendo aqui, aí isso aqui a gente chama de anticorpo, que é para proteger, para debelar, para acabar com um vírus que está aqui. Aí, por exemplo, isso aqui é uma célula de defesa. Ela forma como se fossem uns bracinhos, e aqui está a bactéria. Então, ela capsula, né? Joga para dentro dela e inativa esse germe. Ok? Então, o sistema imunológico é isso, o sistema de defesa. Deu para entender? De forma bem didática, bem, para não causar dúvida em ninguém. E agora a barreira inflamatória. O que é isso? Ah, estou com uma inflamação. Lembra que eu falei que as bactérias moram na gente? Né? Na nossa pele, no nosso cabelo, nosso intestino, toda parte. Alguns órgãos, alguns tecidos são estéticos. A bexiga. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Que a pele, isso aqui é um prego. O prego está cheio de bactérias. Aí perfurou, tá vendo? Aqui, ó, tá cheio de bactériazinhas. Aí as nossas células falam? Falam. Mas de que forma? Sinais, né? Existe uma comunicação celular. Então, emite sinais, substâncias químicas para ativar os soldadinhos que vão defender a gente, que são as células de defesa. Tá lá no nosso lado sanguíneo, tá vendo? Esse aqui, ó, roxinho, vai defender. Aí aqui, ó, célula de defesa, tá cheio de bactéria aqui, tirou o prego. Aí tá vendo, ó? Vai botar essa bactéria para dentro dessa célula. A célula de defesa morre junto com a bactéria. Então, isso é o que a gente chama de processo inflamatório. Né? Tem que ocorrer uma inflamação para debelar aqui. Ah, mas você fala, mas por que eu tomo um anti-inflamatório? Porque aquilo fica muito exacerbado e você tem que dar um equilíbrio para o organismo. Conseguiu entender? Então, a imunidade adaptativa tem a ver com a questão da formação dos anticorpos, uma vez que a nossa célula de defesa, o soldadinho, reconhece aquele germe, ele vai começar a produzir anticorpo para aquilo. Por isso que a gente chama vacina. Né? Que é um pedacinho daquela bactéria, é um pedacinho daquele vírus para gerar isso aqui, imunidade adquirida. Ok? E o que é uma infecção hospitalar? Alguém pode me dizer? Já estou falando muito, a gente impacta. Quem se atreve? Vai. Moça não, gente, eu estou sozinha. O que é infecção hospitalar? Então, antes a gente utilizava esse termo, infecção hospitalar. Que são os procedimentos realizados dentro da unidade hospitalar que causava a infecção, causava a doença e o paciente poderia vir a óbito. Só que esse termo, infecção hospitalar, ele ampliou, porque a infecção não acontece apenas no hospital. Por exemplo, agora, né? Vai no dentista, o dentista é especialista em estética, ele vai fazer uma lipo, sabe aquela papadazinha aqui, né? Mas ele tem que ter muito cuidado. Por quê? Se aquele instrumental dele não tiver esterilizado de forma correta, você pode ter uma infecção. E está tendo muitos casos. Eu recebo muitas denúncias a respeito disso. Então, infecção por micobactéria, que é uma infecção bem grave. E aí, o que acontece? Aí a vigilância sanitária vai lá naquele consultório para ver como estão como que estão as condições sanitárias daquele local. Se não tiver de acordo, vai ser autuado, vai sofrer uma infração. Então, a gente chama de IRAS, que é a infecção relacionada à assistência à saúde. Então, pode envolver o consultório do dentista, pode envolver da dermatologista. Vou tirar uma espinha, vou tirar uma... Aí, você pode ter uma infecção relacionada por aquele procedimento.
Deu para entender? Então, gente, você que está cansado, não presta atenção. Só para ajudar a enfatizar, eu tenho uma netinha. Aí, mês passado, ela estava com uma coisa no olho, incomodando muito, aí pegou naquele ponto de atendimento que foi de saúde da empresa, ali na Santa Beatriz. Do lado de fora tem um pronto-socorro só de vista, né? Uhum. Foi no dia seguinte, o olho dela, começou a estar esquisito, vermelho, pegou conjuntivite. Aí eu já falei para o meu filho, ela pegou conjuntivite da mão da médica que atendeu ela. Ela não estava com conjuntivite, foi para tirar o resíduo dentro do olho. Eu falei, se eu fosse você, eu ia lá e tornava a falar. Ela atendeu ela sem higiene nenhuma. Justamente. Aí passou no outro dia, começou a ter vista. Eu falei, por quê? Ela não se cuidou. Isso aí. Aí, uma semana em casa, você foi ir para aula, estou feliz. Renato, uma pessoa pode levar algum tipo de prejuízo ao paciente que está com essa imunidade comprometida e tal, aí ele está resfriado, ele está com algum processo também não muito bom de saúde, e aí ele vai visitar alguém. Como é que... Pode acontecer. Cenas dos próximos capítulos que eu vou contar como que acontece a transmissão. Ok? Então, tá aqui, ó, né? Não é acho que não vai. Então, aqui é uma unidade hospitalar, um CTI aqui, para exemplificar, um consultório odontológico, foi ser consultada no pediatra e voltou com uma conjuntivite. É por isso, porque não higienizou. Aí a pergunta da Débora, como que acontece a transmissão? Através de sangue e fluidos corporais, pelo contato e via aérea. A Bel falou, quem está indo visitar, né, o paciente para dar assistência espiritual, ou apenas um visitante, ou apenas um acompanhante, pode transmitir para o paciente? Ele já está com alguma enfermidade, ele pode adquirir outra? Pode. Por conta dessa forma aqui. Como que acontece a transmissão? Bactéria não pula, bactéria não voa, o vírus também não. Ele precisa ser carreado, ele precisa ser conduzido. Por isso que a gente vai falar muito de questão de higiene das mãos. Que as nossas mãos são mãos que curam, levam a bênção, mas também são mãos que podem levar à morte. Uma pessoa, por exemplo, resfriada, tossir, espirrar perto, tem algum problema de contato? Porque está falando que não voa, né? Mas assim, a transmissão, o vírus, ele está no seu organismo. E de que forma ele vai transmitir? Como que ele vai passar para você? Pela gotícula, pelo espirro, pela fala, os perdigotos que a gente libera. Então, assim como a mão é como um carro, a sua gotícula, quando você fala, no espirro também. E às vezes a pessoa usa a mão. A mão. Por isso que a gente fala de toalete, né? Então, eu vou falar isso lá na frente, essa questão. Se você tá resfriado, naquele dia é bom que você não vá visitar. Quando você estiver melhor, aí volta, avisa, né? Mas isso eu vou falar lá na frente. Tá? Então, a transmissão acontece dessa forma. A bactéria não pula, não voa, não dança. E de que forma? Isso aí. Tô olhando? Isso aí. Então, se eu tocar, né, naquele sangue, tô com algum machucado, posso ficar cometida por uma doença? Sim. Por quê? Porque existe alguma coisa que está carregando aquilo. Tá? Então, pelo contato, seja pela via aérea, nariz e boca, né? Então, ok. Quer falar? Não, eu queria também trazer uma experiência que eu vi até numa reportagem, já tem um tempo, de uma maternidade também que estava com um aumento muito grande de óbito, né, dos bebês. Uhum. Os bebês nasciam bem e tal, não sei o quê, iam ficar ali um pouquinho ali naquele berçário, na UIA, e aí morria.
E aí entrou exatamente esse profissional do CCIH, né, que é o seu caso, que é esse Centro de Controle de Infecção Hospitalar, para descobrir o que estava acontecendo naquele lugar, que os bebês estavam morrendo, se nasciam bem. E aí foi descoberto, isso foi noticiado há muito tempo na mídia. Uma enfermeira que cuidava exatamente dos bebês tinha a unha postiça. E na unha postiça tinha uma bactéria. Então, todos viram isso. Nós temos mais de 10 bebês que vieram a óbito. Então, para vocês verem que esse nosso chamado missionário, esse nosso chamado de amado protetor, traz para a gente uma responsabilidade, gente. Desse conhecimento de você não ser um agente de maldição na vida daquele paciente que você quer que ele, claro, tenha Jesus, mas de repente você quer que ele tenha Jesus e vá logo, né? De repente, né, olha, Jesus é outro caminho. E você tem uma volta, a pessoa tem a caminhar, né? Você vai cantar no céu, né? Aí depois fala, Deus que quis. Foi Deus que quis. Mas eu É. Primeiro tinha ela estava um pouco machucada ou porque a bactéria entrou ali? Não, o bebê, lembra que eu falei do quartel, das células de defesa? O bebê acabou de nascer. Essas células de defesa ainda estão se amadurecendo. Então, o sistema de defesa dele ele ainda não tem vacina, né? A primeira vacina que faz é hepatite. E o leite materno confere algumas, né? Concede algumas proteção. Só que, por exemplo, aquela unha, quantas maternidades aquela enfermeira trabalha? E a bactéria está morando lá, naquelas unhas. Então, não pode. A unha tem que estar curta. Não é a cor do esmalte. Esmalte. Você pode usar o esmalte, mas ele tem que estar sem estar craquelado, sem estar descascando. Porque a bactéria vai morar ali. Então, ela transmitiu. Aí é isso aqui, ó. Como que acontece a transmissão? Tem uma fonte. A fonte era quem? Era a enfermeira. E ela não higienizava as mãos, cuidava de um bebê para o outro, sem higienizar, sem limpar as unhas. Aí ia passando. Então, o bebê com a imunidade não desenvolvida, morria, vinha a óbito. E dependendo da bactéria que fosse, que estivesse lá morando, albergando naquela unha, é virulenta demais, é agressiva demais. Então, aquele bebê não resiste. Nem que tome um antibiótico de última geração. Viu? É muito rápido. Eu lembro quando tive minha filha, quem cuidou dela, minha avó, né? Minha avó, eu achava estranho, porque ela chegava em casa, ela não deixava usar banho, ela cuidava, banho, estava tudo, botava uma boquinha branca, mas estava assim, de enfermeira. E uma vez, quando meu avô chegou, ela falou assim, você fez isso que eu te mandei? Aí, você não cortou isso, tem que cortar isso e vai para lá. Aí agora você está falando que tem na memória. Ela fez o meu avô, antes de pegar o menino, eu tinha ido para o hospital, aí ele fez cortar isso, passar álcool, e agora é muito importante. E continua até hoje, viu? Muito bem, muito bom seu exemplo. Então, assim, quem é a fonte? Foi a enfermeira, a fonte pode ser o paciente, os profissionais, artigos que eu falo, o termômetro, o aparelho de pressão. Pode, o estetoscópio passa, ninguém higieniza, ninguém passa álcool. E os visitantes também, e os capelões. Isso, você. Tá bom? E quem é o hospedeiro? Quem que vai fazer com que aquele germe habite dentro de você, dentro do seu organismo? O paciente, o profissional e o visitante também. Você está suscetível àquela contaminação. Aí, no hospital, a gente utiliza alguns mecanismos para nos proteger. São barreiras de proteção. Aí está lá. Precaução padrão. É uma medida de proteção. Eu não sei o que aquele paciente tem. Não está escrito. Ainda está investigando. Existe uma suspeita, mas ainda a gente não sabe. Aí, por exemplo, se o médico vai fazer algum procedimento, ele vai precisar se paramentar. Então, eu não sei o que ele tem, o médico vai precisar fazer uma microcirurgia ou botar um catéter no paciente.
a equipe de enfermagem vai precisar dar um banho. Então, eu preciso me proteger, colocar artifícios que vão me proteger para que eu não entre em contato direto com o paciente, que ele pode estar, né, ele pode estar colonizado, ou seja, a bactéria que é resistente a vários antibióticos. Então, eu preciso me proteger. Aí, o que vai fazer? Higienizar as mãos. Se vai dar um banho, se vai fazer um procedimento, vai colocar avental, luva, se necessário, máscara, óculos de proteção. Se eu vou ter contato com secreção, vou aspirar uma secreção, sugar aquela secreção, eu preciso me proteger. E se vou entrar em contato com agulha, precisa ter um recipiente específico para poder descartar, porque senão sai contaminando todo mundo, né? Coitado do pessoal da limpeza, né? Serviço de higienização do hospital. Precisa ter algo específico, acontece muito acidente. Aí a precaução por contato. Aí prestem bem atenção nessas plaquinhas, porque quando você for visitar alguém, for prestar assistência, aí pode estar lá no leito isso aqui, essa plaquinha é oficial da vigilância da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, do Brasil. Aí tá lá, precaução de contato, aí você já fica, então é sinal que a transmissão é pelo contato. Imagina que eu sou uma paciente e em mim tá morando uma bactéria que ela é resistente a vários antibióticos. Vem alguém cuidar de mim, se não colocar medidas de barreira, vai passar para todo mundo. Se está numa enfermaria, vai transmitir para todo mundo. E ainda vai levar para casa. Tá? Então, lembra que a gente estava falando? Que eu comecei falando disso? E aí a pessoa vai visitar a sua filha, a sua mãe, o seu marido. Aí a gente pensa que o amor cobre uma multidão de bactérias, de vírus. Não, não cobre. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Tá bom? Então, por favor, não substitua o pecado por bactérias. E muitas vezes acontece isso. Por a gente amar demais aquela pessoa, a gente acha que não vamos nos contaminar. E que é falta de amor da nossa parte não cuidar, não demonstrar carinho. Ah, mas é minha mãe, eu posso abraçar, eu posso beijar, eu posso cuidar dela, eu tenho lupa, sem nada, eu não tenho nojo da minha mãe, não tenho nojo do meu marido. Gente, não é isso. Você tem que saber se paramentar, até mesmo acompanhante, né? Sim. Porque ele pode, sim, se contaminar, levar a contaminação para casa, e ali naquele afã de ajudar um outro paciente, de repente ele vai lá, vai tentar ajudar, o que vai acontecer? Ele vai também prejudicar aquele outro paciente. Aí, coitado, o pessoal da saúde é que sofre para detectar o que está acontecendo ali naquele setor, está tendo tanta infecção. E muitas vezes, na hora da visita, são os religiosos que trazem coisas inadequadas, que a gente vai falar disso para a gente prestar atenção. Isso mesmo. Então, prestem bem atenção nessa plaquinha, precaução de contato. Então, você já sabe que onde a mesinha de cabeceira daquele paciente pode estar contaminada, né? O próprio paciente. Então, quando você vai visitar alguém, você não vai abraçar, você não vai ficar tocando, mexendo. Eu vou mostrar isso também. Aí, o que eu preciso sempre? Higienizar as mãos. Se é contato, eu preciso proteger a minha roupa, não é? Preciso proteger, eu estou usando, estou no hospital, ou eu estou com pijama, ou eu estou com jaleco. Então, eu vou precisar de um avental. Depois eu vou mostrar como que coloca. Luva. E o ideal, se esse paciente ele está em precaução de contato, se ele está com uma bactéria multiresistente, que ele esteja em quarto privativo. Mas o hospital público, você sabe que se tem um quarto privativo é muito, só que o número de pacientes é muito grande. Então, geralmente, o que é feito? A gente chama de coorte. Coloca todos aqueles pacientes com aquela mesma bactéria, aquele mesmo germe, numa determinada enfermaria, para não disseminar para os outros, porque senão a gente alastra para todo o hospital. Era o que acontecia com a questão do Covid, né? Falar nisso, essa questão de contato, né? Eu saio no Facebook, você pessoas da área de saúde, enfermeiros que
falando de tarefa. Você vai ver. Meu Deus. Não é parâmetro. Aí você fala assim, e são as pessoas que têm o conhecimento, sabem do risco. O que a gente tem que pensar? Eu sempre falo com a minha equipe, ó, paciente é o amor de alguém, né? Então, eu vou tratar aquele paciente como eu gostaria de ser tratado. Então, vai ver cheia de adorno, de brinco, cordão, vai parecer uma adornete, uma árvore de Natal. Sim, eu amo, tá vendo? Mas daqui a pouco eu vou tirar tudo para poder demonstrar, porque é proibido pela lei NR32, a infração sanitária. Eu não posso sair da unidade que eu trabalho para ir lá fora para poder almoçar, para poder passear. Não pode. Aquela roupa é privativa do seu trabalho. Só que a lei do Brasil é muito frágil. Aí tem os controladores de infecção no hospital? Tem, mas às vezes é um. Como que vai dar conta de 400 funcionários? Não dá. É feito treinamento, é feito maçante, mas mesmo assim as pessoas negligenciam. É difícil. Não é fácil ser um controlador de infecção. É um trabalho solitário, muitas das vezes, é árduo, mas conforme nós vamos intensificando comportamento, porque assim, isso envolve questão de comportamento. Né? E um sentimento mudado é um comportamento transformado. A pessoa precisa internalizar aquilo, ela precisa ter ela precisa conscientizar aquilo que ela está causando, aquele comportamento está causando doença, está disseminando. Então, ao invés de ela levar a cura, ela está levando a doença. Então, vão ver demais. Vão ver outras equipes de capelania sentando no chão. Já vi vários, gente. Principalmente pediatria. Aí senta, quer sentar no chão para brincar com a criança, aí abraça todas as crianças. E, assim, é uma loucura. Eu fico... Não, são super crentes. São né? super crentes. Estão com a armadura e que não pega nada neles, né? Não, e até se você abordar, uma vez eu tentei abordar, foi até um grupo da minha igreja. Aí eu vi umas fotos, gente, aí todo mundo acha lindo, né? Isso aí, então vamos ganhar vamos lá, vamos em massa para o hospital. Aí eu comecei a ver, eu falei, mas a pessoa está sentada no chão? Aí a pessoa que era responsável, que estava sentada no chão, era enfermeira. Eu falei, então não vou dizer mais nada. Não dá. Porque ela tem um conhecimento, está sentada no chão do hospital. Então, se ela que deveria ser o exemplo, falar como deveria se comportar, não tá bom, então, acabou. Morreu assunto, não falo mais nada. Então, aí sobre isso que ela está falando, é importante também a gente lembrar que muitas vezes a gente vai ver, na sua experiência, na prática, você vai ver esse profissional fazendo coisas erradas, mas não cabe a nós chamar atenção. Cabe a nós fazer o que é certo. Mas ele está fazendo, aí eu vou fazer também? Não é nada disso. Sejamos maduros e responsáveis e vamos fazer o que é certo. Porque muitas vezes é isso que o inimigo quer. Que a gente faça também errado para que ele, como de um hospital, a gente estava aqui, ela me ajuda lá, ela é uma das coordenadoras, onde está hoje? Hoje todo é monitorado por câmera. Isso aí. Então, o que você fizer, alguém está vendo. Ainda mais a equipe de serviços edições. Que é o que eles querem? O motivo para te convidar a sair. Isso aí. Verdade? A gente conseguiu entrar, fomos convidados, desenvolvemos um trabalho com compromisso e seriedade. Mas, claro, que sempre tem aqueles, né, os enviados lá na Cotonou para querer acabar com o trabalho. E a gente não dá motivo. E esse profissional está lá no CTI, na sala verde, amarela, maternidade, ele olha para você e vai estar com o jaleco do hospital, e vai estar com o crachá do hospital. Você acha que ele vai se preocupar de te explicar que aquele paciente está com precaução ali? Não. Ele simplesmente vai deixar de ter a vontade, porque ele vai entender que você sabe se comportar ali. Você não é alguém visitando, você é alguém da equipe. Hoje, o serviço religioso é um setor do hospital.
Então, por isso, o hospital acredita no nosso trabalho de que pessoas que vão estar atuando ali voluntariamente, elas são responsáveis. Elas passaram por um curso, por um treinamento, onde elas receberam todas as orientações do que pode e do que não pode fazer. Então, não podemos ser pegos fazendo o que não pode ser feito. Ah, mas Deus falou. Como que Deus falou, gente? Não pode falar. Foi outro Deus que falou e você se enganou. Então, assim, hoje, um dos nossos problemas dentro dos hospitais não é o macumbeiro, não é o católico, não é o babalorixá, não. É o crente, é o evangélico. E a gente também vai ver um pouco disso. A gente vai ter que falar mais sobre isso. Antes da gente entrar nas coisas bonitas, né, das mensagens e tal, nós vamos precisar orientar sobre a nossa postura. Porque hoje, se nós estamos sendo convidados a sair, é porque o trabalho não está bom. O trabalho não está sendo bem feito. O trabalho não tem qualidade. Justamente. E aí, nós estamos perdendo terreno. E, infelizmente, os irmãos ainda botando a culpa no encardido. Eu não estou aqui defendendo o dito cujo encardido. Mas nós temos que saber que, muitas vezes, a pedra de tropeço é outro. Dependendo dos pontos que você tenha, né? 50, 60, 70 quilos é uma pedra grande. Muito bom essa fala da Bel, né? Nós estamos para prestar assistência religiosa, a nossa função é prestar assistência religiosa. Se vê alguma coisa errada, ou você vai falar com o seu coordenador, e o coordenador, como é alguém, né, responsável pela liderança, se ela achar que deve, ela vai transmitir aquela situação que vocês viram que não achou legal. Mas agora, quando você é mãe, quando você é um acompanhante, aí, o que eu faço? Além de dar treinamento para os profissionais, eu também dou treinamento para os pais, para os acompanhantes, principalmente criança. Se você vê alguém fazendo alguma coisa com seu filho, você vai deixar? Se alguém maltratar seu filho, você vai deixar? Você que é mãe? Vai deixar? Não, vai virar uma leoa, né? Aí você pode, sim. Seu filho, sua filha está lá, seu filho está enfermo. Aí vem uma pessoa que saiu lá de Narnia, não sei de onde, tocou em todo mundo, e vai cuidar do seu filho que está lá no CTI e não higienizou as mãos. Em amor, você vai falar: higieniza suas mãos, não vai tocar no meu filho, não. Você pode, né? É o seu filho. Agora, como prestando assistência? Não. Faça o seu melhor, faça a sua parte, faça o correto, ok? Vai ver muito erro, vai. Assistir, nós, mães, pais, avós, né, tem que olhar também o questão de aparelho. Eu passei essa experiência com a minha neta, ela teve que fazer uma inscrição em Correios, quando se teve internada, e graças ao material, desceu no quarto. E nisso, tive, como eu fiz, a pressão dela aumentou muito. Então, tive que estar monitorando a pressão dela. Às vezes, minha mãe, que é exercício gordinha, veio ela com um manguito desse tamanho para medir a pressão da minha neta. A pressão dela está 17. Eu falei, não tá, não. O manguito não estava apropriado. Vai trocar esse manguito, você vai estar querendo ensinar a senhora assim. Não tem que dar o catopril para não vai dar, né? Agora estou olhando assim, nela você não toca mais. Aí minha nora pegou, subiu, foi no CTI, chamou a pediatra desceu, quando olhou, esse manguito que você quer medir a pressão da menina, quando ela pegou o aparelho, que era apropriado, adolescente, a menina dava pressão 9 por 6. Aí olha aí. Ia dar um captopril, ela ia chocar, podia ter uma parada cardíaca ali, né? Então, postura. Mas sempre é a forma como a gente fala, né? Saber abordar. Tem gente que já vai brincando. Saber abordar. Eu sei como funciona, mas se posicionou muito bem, né? É isso aí, é a mesma coisa. Não higienizou suas mãos, não lavou suas mãos.
A gente não usa lavagem de mão. Lavagem de mão a gente lava em casa. Agora, no hospital é higienizar, porque envolve todo um processo. Então, aqui, precaução respiratória. Vai visitar um paciente que ele está com uma infecção por influenza. A gente não toma vacina da influenza, é um vírus, né? Então, quais são as medidas de barreira que você vai ver o profissional utilizando, que você vai precisar utilizar? Sempre higienizar as mãos. O profissional usa máscara cirúrgica. O que é máscara cirúrgica? Essa daqui é a máscara cirúrgica. Então, é porque é uma precaução respiratória. Envolve o quê? Gotícula. O vírus vai ser transmitido pela sua saliva, pela sua gotícula. E o paciente também, se ele precisar ser transportado, você vai prestar assistência, é ideal que ele coloque também a máscara, porque ele está tossindo, ele está espirrando, então isso aqui é uma barreira para conter aquela gotícula. Ok? Máscara cirúrgica. E também o ideal que esteja num quarto privativo, mas em Brasil é difícil, tá? Tem a plaquinha lá, gente. Então, as gotículas, elas são geradas quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra. Tá vendo ali, ó? Quantidade de gotículas. Aí, Renata, eu já tive a experiência de trabalhar no hospital como capelã. Quando eu digo trabalhar, gente, é atuar voluntariamente, né? Porque o nosso trabalho não é remunerado. E eu fazia exatamente disso, né? Então, uma época que não existia nem nada de pandemia. E aí a gente já usava máscara, a gente já se paramentava para poder atender esses pacientes. E muitas vezes o paciente também tinha que usar máscara. E às vezes a gente não quer usar. Hoje, graças a Deus, teve a pandemia, gente. Eu amei a pandemia. Porque alertou. Trouxe muita esclarecimento em relação a essa questão mesmo da gente saber se cuidar mais e melhor. Mas, nesse caso, às vezes o paciente já está muito cansado e tudo. E aí, quando você vai visitá-lo, a enfermagem vai recomendar que você use todos esses apetrechos que ela vai explicar e tal, que é para montar. E aí você tem para montar. Você não sabe fazer aquilo funcionar em você. Aí fica assim, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, nós também, enquanto capelãs, responsáveis pelo serviço religioso, chegando um outro religioso lá na unidade, vai estar no seu dia, no seu plantão lá da capelania. Esse religioso vai procurar a capelania. É você que está lá como responsável, é você que tem que ajudá-lo a se paramentar. Porque o profissional não vai parar o trabalho dele para explicar para o padre, para o babalorixá, para o outro pastor, como que vai usar a máscara, como que vai usar o avental. Ele não vai fazer isso. É você que vai ter que chegar e falar, ô pastor, ou seu padre, ou não sei o quê. Olha, tem que usar assim. E não deixe, não, mas eu sei como fazer. No que ele disser que sabe fazer, mas eu vou te ajudar, você se ofereça para ajudar. Ele vai deixar a máscara cair no chão, ele vai deixar a máscara cair no chão. Gente, é uma loucura. Mas nós também assumimos essa responsabilidade, né, no hospital. E normalmente sou eu que acompanho, e aí a gente vai ter que bater de frente realmente com alguns religiosos que vão falar, não preciso. Não, Deus é comigo, Deus é mais. Aí vem as claras de efeito, né? Que vocês conhecem muito bem, e infelizmente a gente acaba perdendo uma oportunidade de abençoar o local, porque a pessoa ela é reticente em obedecer. O problema do crente é só um. Nesse caso aí, quando a pessoa está lá, tirando os contatos, dia, aí ela chega, né, um pastor, um louco, lá e diz que não vai, qual o procedimento? É você convidá-lo a sair. Ele não pode entrar, e às vezes acontece muito isso, a gente já não sabe.
E tem muita gente que usa muito da autoridade. Não, Que é da É a carteirada, a carteirada. carteirada de capelão. Tem muita gente que faz a carteirada de capelão sem nunca ter feito um curso Comprou na de internet. capelania com qualidade. Fez aqui na internet. Comprou na Ficou aquele Shopee. de um dia, né? E aí já se acha porque capelão. quando a pessoa está lá e é a responsável por dia, tá? Sim. Ela tem toda a autoridade de Sim, falar pra pessoa. Se você não quer ter que sair adequadamente, Isso. Que ele, se não quiser retirar, vai lá e chama o vigilante. Tá? O vigilante está lá e ele sabe o nosso dia, o nosso horário. Ele está causando uma desordem naquele hospital. Olha, esse religioso, gente, é muita vergonha. Eu falo isso com vergonha. Por isso que esse curso não pode ser dado no hospital, em outro lugar, a não ser num lugar adequado para a gente falar mal do nosso corpo. E a gente tem que trabalhar no paciente em casa. Né? Eu vou falar mal de crente para não crente. Não posso dar essa abertura. Mas quem dá problema são os sentados, sabe? Porque ele diz que não precisa. E aí eu falo, olha, eu vou chamar o Acontece. E aí na nossa sala, porque agora nós trocamos sala, mas a gente tem um telefone. Eu estava em viagem quando o hospital me ligou. Falei, qual você tem dele? Eu vi a ligação do hospital, eu falei, bora lá. Enfim, então, a própria recepção interfona para a gente, para dizer que tem um religioso. Que tem um religioso aqui, queria perguntar. Eu já sei que está lá fazendo o showzinho dele, né? E aí a gente chega, né, até com muita simplicidade, explicando para ele que eu também sou religiosa, mas eu sou responsável por ele quando ele entra no hospital. Ok? Porque, assim, você acha que o diretor médico vai sair da sala dele, vai sair do centro cirúrgico, a Renata vai sair lá do CCIH para discutir com o religioso? Não vai, gente. Ela vai sair do setor dela para discutir com quem está causando alguma infecção naquele setor, naquela unidade. Agora, quem tem que lidar com o religioso no hospital? É você. É o outro religioso. Então, quando a capelania é reconhecida como um setor do hospital, a gente se torna o quê? Responsável por todos os religiosos que entram no hospital. Aí é o que eu falo, olha, eu não posso me responsabilizar quem vem aqui visitar o seu ovelha, o seu bode, sei lá o quê. Mas eu sou responsável pelos que estão com o jaleco e com o crachá. Mas mesmo assim, a gente tem problemas. E não são poucos, infelizmente. É isso que vocês vão ter que saber lidar. Né? Porque quando é o católico, lapideiro, parece que a gente cresce, né? Ai, que bom, eu estou certa. E quando é o pastor evangélico? Quando é aquela irmãzinha do poder? Da rua confiando lá, entregando aquela rede. Ou então com a saia que está arrastando, vai varrendo o hospital. Vai varrendo. Não é fácil, é muito desgastante. Então, eu sempre brinco assim, se você ouvir falar bem de cada lugar, não sou eu, é outra. Mas falar, é uma pequenininha assim, nossa, ele é marrento, sou eu. Foi sim, lá no seminário, porque eu vou brigar pelo direito do paciente, eu vou brigar pelo direito do paciente, pelo direito do hospital, porque, gente, o hospital não te convidou para você estar ali. O hospital não é igreja. Entendam isso, por favor. Capelania não é evangelismo. Não é. Então, se você conseguir entender isso, para mim já vai estar ótimo. Ok? Então, assim, precisamos entender. Se não entender, você está no ministério errado, que bom você veio, que aprendeu, mas isso não é para você. Tá bom? É que vocês são, assim, de suma importância. A oração que é feita, posso orar por você? Isso faz, assim, é comprovado que, de fato, para quem não acredita, a gente sabe, né?
o poder da oração, mas para quem não acredita, vai acreditar na ciência. Então, a ciência comprova que a parte espiritual é importante. Lembra quando eu falei lá na frente que para ter saúde eu preciso ter a parte espiritual também? Justamente para vocês verem a importância. Aí, outra plaquinha lá, precaução para aerossóis. Lembra do seu desodorante? As partículas são bem pequenininhas e elas podem ficar dispersas no ar por muito tempo. E quando você... O meu desodorante está aqui, essa partícula bem pequenininha, ela consegue se propagar até lá na porta. Então, o ambiente fica cheio de aerossol. Aí, por exemplo, o paciente que está com tuberculose, uma infecção por micobactéria tuberculose. Então, a bactéria é bem pequenininha e ela pode ficar dispersa nesse aerossol. Aí, qual é a medida de barreira? Higienizar as mãos e a máscara que a gente chama de PFF2 ou N95, que é a questão da filtragem, a porcentagem que ela é capaz de filtrar. Tem N95, tem N99. Essa daqui, que a gente viu muito na pandemia, ela não é ideal, porque ela não veda. Esse elástico aqui, esse tirante, porque assim, para tudo existe uma norma, né? Existe a norma ABNT, né? Brasileira de Normas Técnicas. Para eu fazer uma máscara, eu preciso saber qual é o tecido que eu vou usar, qual é o elástico que eu vou usar, quantos filtros vão ter. Então, assim, essa não é ideal. Essa funciona como uma máscara cirúrgica para gotícula. Porque, assim, se eu falar, o ar vai sair, vai escapar. Então, essa daqui não é ideal. Então, veio muita máscara dessa da China, os hospitais utilizaram, mas é tiro no pé, não está protegendo nada. Então, a ideal é essa daqui, que o tirante fica um tirante aqui e aqui. E a gente tem que fazer o teste, né? O teste para ver se está escapando. Então, o soco. Você suga para o teste de vedação da máscara. Então, se você vai prestar assistência, você vai utilizar essa, o profissional também. Mas o paciente não, o paciente está com tuberculose, não está conseguindo nem respirar direito, está cheio de secreção, tossindo. Se você botar uma máscara nele dessa, o que vai acontecer? Vai matar. Aí o ideal é que o paciente utilize a máscara cirúrgica, tá? Você vai prestar assistência e você pede por gentileza, você pode colocar a máscarazinha, se não tiver disponível, pede lá no posto de enfermagem, o paciente vai colocar. Né? Porque está tossindo. A sua, para você. Pode ser levar. Não, você vai pedir lá do hospital. Como que vem essa máscara aqui? Estava guardada direito, estava guardada lá nas suas roupas, né? Então não é ideal, não, tá? Vai pedir lá no posto de enfermagem, vai pedir a equipe e vai ceder para o paciente, tá? Gente, é bem legal, porque o profissional que está lá e você chega, ele sabe quem é você. Né? Ele vai reconhecer, porque o serviço já é algo que já vem acontecendo ao longo de muito tempo lá no hospital. Então, o que fica muito bom para esse profissional é você pedir essa ajuda. Né? Vamos colocar aqui. Eles ficam muito felizes. Poxa, o pessoal sabe se comportar. É isso aí. Esse pessoal sabe conviver nesse ambiente aqui. Então, eles, quando nos veem, lavam as mãos. Eles, quando nos veem de cabelo preso, sem os brilho, adornos, sem relógio, né, as coisas, de jaleco. Nossa, tipo assim, gente, esse pessoal... Ai, que bom, chegou o pessoal da oração. Então, eles já nos reconhecem como pessoas que sabem se comportar. Aí eles ficam muito tranquilos. E aí sim, olha, eu vou precisar, tenho pedido para visitar o paciente X, tá? Tem máscara aí sempre a gente tem a nossa, mas... E outra coisa que vocês têm que andar é com um frasquinho de álcool em gel. Isso. 70%, tá? Bem legal. E aí 70%. eles ficam mais tranquilos. Né? Porque nós estamos ali, mas estamos também ajudando a equipe de profissionais. Quer dizer, nós somos vistos como equipe. Isso aí. Estamos ali todos em benefício de quem? Do paciente. Está cooperando para a melhora dele.
E agora chega lá, né? Com uma saia maravilhosa, arrastando, Uma saia curta. cabelo solto, rodoviando, entregando revelamento, que tal, né? E às vezes a pessoa quer mostrar aquele pescoço, que o cabelo tá bonito, né? As unhas, não dá, gente, não dá. Hospital é um lugar que tem que ficar feio mesmo, Isso aí. sabe? O hospital não tem jeito, a gente não fica com muito bonito no hospital, não. Então, é desse jeito. Então, como aqui, conta. Então, vamos fazer escola. A gente tem uma apostila depois, quem quiser, a gente vai colocar para vocês, tá? Então, entenderam essa parte, né, de aerossol. Tá lá a plaquinha, precaução por aerossol. Você já sabe que é uma tuberculose, a Covid, tá bom? Até para não expor também o paciente. paciente. Já chega o paciente lá, fica tuberculose. Você vai já dar um passo atrás, né? Tipo, olha, meu Deus do céu, será que eu faço oração? Não faço? Então, Já aconteceu, gente, já aconteceu isso comigo, né? Aí coloquei, a gente tem uma planilha, ó, o paciente está em precaução. A gente tem uma planilha, a gente identifica, bota lá o mapinha com o nome dos pacientes, mas isso fica com a equipe. Aí um ser humano colocou lá, o paciente está com a bactéria tal. Quando o paciente viu, ela estava chorando, tipo, chama a enfermeira da CCH, chama a CCH. Gente, eu tive que ir na enfermaria. A senhora não está colonizada, a bactéria está morando, a senhora não quer dizer que a senhora vai morrer, não é isso. Alguns cuidados precisam ser tomados. Então, poderia ter processado o hospital, porque expôs a paciente. Por que você tem que falar o nome da bactéria que eu estou? Não tem que falar. O profissional precisa de medida, a gente precisa orientar, olha, né? Está com uma bactéria que a gente chama multiresistente, que é resistente a vários antibióticos, não quer dizer que você vai morrer, mas alguns cuidados precisam ser tomados. Quem está acompanhando não pode ficar indo de leito em leito. Acontece muito isso, né? Está aqui, meu paciente é esse, aí vai para o outro. Não, a sua casinha, você não pode sair daqui para lá. Aí eu explico dessa forma. Então, aí tem que intensificar a questão, orienta a questão da limpeza, tem que ser pelo menos 3 vezes ao dia, limpar a torneira, né, banheiro, porque tem uma bactéria lá que pode disseminar para a enfermaria inteira e causar morte. E daí, o capelão é essa pessoa, né, que, tipo assim, Selma sabe, que eu faço CTI, eu não posso depois ir para a maternidade, né? Então, a gente divide a equipe assim. Então, quem vai fazer clínica médica masculina, irmã, porque eu acabei cedo, hoje, todos aceitaram Jesus, não sei o quê. Posso de CTI? Não pode. Você acabou de ir para aquele lugar. Eu não toquei em nada, né? Ela acha que ela não tocou em nada, que não tocou em ninguém, não expulsou o demônio de ninguém, que ela pode rodopiar o hospital. Ela falou, não, querida, não pode. Porque essa enfermeira do CTI não é a mesma enfermeira da emergência. Isso aí. Não é a mesma enfermeira da maternidade. Imagina. E até quem cuida, o que a gente orienta? O paciente está em precaução, está com uma precaução por contato, a transmissão é pelo toque, ou é uma transmissão pela via aérea, a gente deixa um profissional exclusivo para cuidar dele. Esse é o ideal. A gente sabe que às vezes só tem um para todo mundo, mas se é um para todo mundo, vai ter que utilizar medidas de barreira. Mas o que rege a lei é que seja um profissional exclusivo. A mesmo exemplo da Isabel. Então, se eu fui prestar assistência no CTI, eu não tenho que ir para a maternidade. Muito bem. Aí, erros e acertos. A gente vê muito isso, né? Eu estou de máscara, mas aqui eu estou falando, a máscara está aqui. Porque eu não consigo. Não, tá errada. A máscara ela tem que cobrir nariz e boca, tá? Então aqui eu testo, ok? Tá vendo? Ficar tocando, sempre pelo estirante, né? Porque aqui tá úmido. E a máscara dura de em torno de 2 a 4 horas no máximo. Descartar. Você fala muito, a pessoa, tem gente que fala muito, né? E libera muita gotícula, né? Parece que você tem que andar de sombrinha, né? Que você está perto da pessoa, você fica até molhado. Então, assim, ela vai precisar de utilizar mais de uma máscara naquele período, tá? Porque fica úmida. Aí perde eficácia, ok?
Aí a colocação, depois eu vou mostrar. Primeiro, agora só para a gente ver, depois vamos para o treinamento, né? Higienizou as mãos, aí eu vou colocar a máscara, aí depois eu vou vestir o avental, que é o capote, e por último a luva. E para tirar? Eu vou tirar a parte mais contaminada, que é as minhas mãos, onde toca em tudo. Então, primeiro eu tiro uma luva, né? Aí vem, eu ainda estou calçada, vou fazer isso. E com a minha mão aqui dentro eu consigo tirar, descartar. Ó, vou fazer isso para não tocar na parte da frente que está contaminada, sempre eu vou descartar o avental. Higienizo as mãos, tiro a máscara, descarto, higienizo as mãos de novo. Tem que higienizar toda vez? Tem, porque você se contamina. Tá? E uma vez também a gente falando sobre esse treinamento, aí a pessoa falou que ela achou um desperdício, né? Puxa vida, a pessoa veio aqui, estava naquele CTI, né? Hoje o público quase não tem, mas o hospital particular tem. E aí ela estava com a mãe dela. E a pessoa entrou, depois a gente vai também colocar o slide para vocês, entrou para poder manipular ali a mãe e tal, aí fez exatamente tudo isso que a Renata está explicando. Aí depois ela tirou tudo e jogou no lixo dali mesmo, daquele lixo dela. E ela falou, isso ela, no curso, tá, gente? Ela confessou que ela achou aquilo um absurdo, um descarte de material bom. Na cabeça dela, estava bom. O que ela fez? Ela pegou, levou para casa para poder passar tinta no cabelo. Ai, Jesus. Porque ela nunca gostava. Isso, e eu assim, gente, eu não sei o que eu falo agora. Se eu marco ela agora, ela já está em processo de morte. Mas isso ela não fica nada, eu peguei mesmo para poder passar tinta no meu cabelo. Aí, ó, essa fala da Isabel tá aqui, ó, transmissão. Você não está vendo, mas eles existem, as bactérias existem. Aí aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um enfermeiro. Aqui é uma paciente, ele tá calçado com as luvas, tá fazendo um curativo. Tá vendo onde tá a laranja? Aquilo ali está contaminado, cheio de bactéria. Aí ele acabou o procedimento de fazer o curativo, ele não higienizou as mãos. Aí, ó, olha onde ele tocou, na roupa dele, no puxador do armário, olha como que vai levando. É assim que acontece, a transmissão. Aí ele bota a mão aqui, aí coça o olho, coça o nariz, coça o ouvido, tira a unha, bota a mão na boca. Aí foi prestar. Aí outro paciente do lado chamou. Aí falou: ai, nossa, eu tô quente. Aí ele, com a mão que me higienizou, foi lá, tocou no paciente, botou a mão na testa. Realmente a senhora tá muito quente. Vou fazer uma de pirona só. Aí foi lá, o soro não tá pingando. Aí botou a mão lá no soro, apertou. Aí o que acontece? O paciente que tava lá dentro foi para lá no CTI, ó. Então, ó, higienizar as mãos salva vidas. E eu te provo isso. Lá em Êxodo 30, 17. A pia de cobre. Vamos ler. Então, lavar as mãos está na Bíblia, gente. É uma ordenança do Senhor. Êxodo 30, do 17 ao 21. Então, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar e porás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Lavar a mão salva a vida, gente. Está na Bíblia. Para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés para que não morram. E isto lhe será por estatuto, ó, estatuto, gente, é lei, ordenança, perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações, isso até hoje. Foi o médico que descobriu? Está na Bíblia. Quem dá sabedoria? Se a ciência existe, é porque Deus fez a ciência. Está na Bíblia. Então,
lavar as mãos. Qual era o contexto? Era um contexto de deserto, de sujeira, de poeira. Então, as mãos estavam sujas, os pés estavam sujos. Então, lavar a mão é questão de santidade, de purificação para entrar no Santo dos Santos. Eles tinham que passar por todo um processo. Inclusive, higienizar as mãos, senão eles iam morrer porque eles estavam contaminados. Entenderam? Não é Deus que ia matar, né? Eles que iam morrer mesmo. Então, hoje em dia, o conceito de higienizar é questão sanitária, é questão de saúde. Tá? Nesse contexto, era a questão da santidade, da purificação, mas você vê a importância disso, tanto do espiritual quanto do físico, ok? Então, lembrem disso, higienizar as mãos salvam vidas. Então, vocês vão ir para a prática, levem, comprem um frasquinho, não comprem aqueles álcool com resíduo, da Giovanna Baby, que tem cheirinho, que tem aquelas partículas, aquelas, né? Rosinha, lindo, cheiroso. Não, esse não é o ideal. Se vai deixar resíduo nas suas mãos, o ideal é que seja de 60% a 70%, porque se a porcentagem ele tem uma proporção de água e de álcool. O álcool ele inativa o vírus, a bactéria, e quando a água entra, aí estoura, né? Entra por dentro da membrana e mata. Aí perde a capacidade de infectar, infectante. E o álcool, em 30 segundos, o germe ele morre. Então, ele é muito bom. É uma proteção muito boa, tá? Então, em 30 segundos, o vírus, a bactéria perde a sua capacidade de infectante. Ok? Vamos lá. Então, ó, a questão do adorno. Higienizou as mãos corretamente? Isso aqui vermelho é uma plaquinha, que a gente chama uma plaquinha de gelatina, um meio de cultura, comidinha para bactéria. Higienizei muito bem, fiz todo o processo que você ensinou, Renata. Mas o que a gente tem aqui? Um anel. Ó, anel cheio de detalhes, cheio de reentrâncios, as bactérias adoram morar aqui. Então, vamos ver se higienizou corretamente. Aqui, você tá vendo? Isso aqui é bactéria. Aqui tem uma cidade. Tá vendo esse aglomerado aqui? É bactéria, fungo. Então, ó, tava onde? Tava no anel, tava lá nos mãozinhos. Então, não higienizou. Então, nada de adorno. Por quê? A gente chama de norma regulamentadora número 32, que diz que é proibido, se você vai prestar assistência, se você vai para uma área de assistência, de cuidado ao paciente, você não pode estar com adorno. É uma infração e você pode ser multado. A multa vai para o hospital, mas o diretor pode passar aquela multa para o profissional, para o capelão. E nos convidar a sair. E convidar a sair, e é muito caro, tá? De 5 mil para lá, dependendo da quantidade de adorno que você esteja. Não, e a vergonha, né, de você ser convidado a sair porque você foi no lugar sem o conhecimento. É isso que eu estou falando. Nosso trabalho voluntário, ele traz uma responsabilidade muito maior, né? Porque você que foi lá, você quis. Ninguém te convidou. Então, aí você chega lá e ainda faz tudo errado. Isso aí. E aí vai ter a culpar. E o que seria adorno? Brinco é adorno, o que mais? Vamos falando aí. Isso. Sim. Aquele crachazinho. O ideal é aquele crachá pequenininho, né? Que tem um botãozinho aqui, tá? Aquele cordão é considerado adorno. Aí você vai me perguntar, e óculos é adorno? É adorno? Óculos é adorno? Óculos não é adorno, óculos é uma prótese, você precisa dele. Então, óculos você pode utilizar, mas lembra que depois você tem que higienizar seus óculos. Sem a cordinha. Porque não dá para ficar, não enxerga, né? Como que você vai abordar alguém sem enxergar? Como que você vai ler um versículo sem enxergar? Não dá. Então, alguém pode falar, mas e aí o óculos? Óculos não é considerado pela lei. Celular é um adorno, é um fômite. E altamente, se eu pegar um que a gente chama de suave, um cotonete, passar aqui, botar nessa plaquinha aqui, vai crescer até dinossauro. Tá? Agora, então, ó,
Só para, antes de liberar rapidinho, então, higienizar as mãos é uma das medidas mais importantes para o controle de infecção. É uma medida barata, salva vidas, está na Bíblia, é uma ordenança do Senhor, vocês nunca mais vão esquecer disso. Vai ver gente não higienizando, fazendo tudo errado, vai, mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Então, você está lá para levar a informação e não a doença, tá? Amém. Então, mais uma coisa, ó. Mas eu posso usar a luva. Aí eu não preciso higienizar as mãos? Tem que higienizar, mesmo calçando a luva, porque a luva, você não dá para ver, mas ela tem microporos. Então, pode ocorrer a contaminação. Aí vamos para o intervalo. Quer passar logo isso, depois a gente volta para a prática? Só para... Não vai entender. É assim, ó, quando que eu higienizo as minhas mãos? Quando que eu lavo com água e sabonete? Quando ela estiver com sujeira, poeira, já passou álcool em gel várias vezes, eu vou lavar com água e sabonete. Agora, entre uma abordagem e outra, entre um paciente e outro, é álcool, tá? Porque lembra que ele é muito bom, que ele mata bem as bactérias. Então, encostei em alguma coisa, em alguma secreção, antes de comer, antes e após usar o banheiro, antes do contato com o paciente, depois do contato com o paciente, sempre higienizar, ok? E após retirar as luvas, antes de calçar as luvas e depois também de calçar as luvas, tá? Então é isso, agora a gente vai para o intervalo e depois vamos para a prática. Ninguém mais vai esquecer agora, né? Lá no ônibus, vou comer meu biscoitinho, tocou lá na cordinha que o universo encostou. Álcool nas mãozinhas. Não entro no quarto da barra, tem que falando, Nossa, isso aí. Que foi necessário para a gente explicar muitas coisas. Verdade. Aí, você falando sobre isso, eu vi um hospital, que é coisa rara. É o hospital oceânico, a gente que ativa. Tem uma também, é um outro patamar. Assim, Nós temos convite para vir aqui no e a gente está comprando uma pessoa que vai acompanhar os chega lá no telefone, para os pacientes, que é o pai. É o que a gente faz com essa Ou é o único hospital que isso é errado, gente. E lá já aqui depois também lá para ir embora. Você também E o ideal, por exemplo, vai visitar alguém no CTI. Tem que ter algum profissional lá direcionando, higienizar as mãos. Esse é o correto. Um hospital que você... Quando eu entro com a equipe, aí eu ensino, tá? Porque não tem Isso. a torneira, tem o pé, né? Aí o povo aí era sua Bíblia. E roupa, isso,